Aqui essa noite sobre o irmão falou para me pediu para me falar sobre a passagem que fala da Páscoa, da morte para a vida, onde simboliza ali também a saída do povo do Egito, da escravidão para uma vida plena em Deus, da escravidão para a promessa, para a terra prometida, e logo depois tudo se cumpre em Jesus Cristo, através da ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos, através desse sangue, da apropriação desse sangue, né, a nossa passagem da morte espiritual para uma vida plena em Deus, amém? E o Senhor Jesus, Ele se doou por completo, para que eu e você hoje tenhamos vida e vida em abundância. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que o amor de Deus, esse amor que deu o seu Filho, esse amor que fez o Senhor Jesus, né, ir para a crucificação, se doar por amor a nós, eu tenho aprendido que o amor de Deus não nos salva. Deus ama o mundo inteiro, mas eu lhe pergunto, vai o mundo inteiro para o céu? Sim ou não? Não. Deus ama o mundo inteiro, mas nem todo mundo vai para o céu. Porque não é o amor de Deus que nos salva. O amor de Deus nos leva ao caminho de salvação através da apropriação pela fé do sangue de Jesus. Não é o amor de Deus que nos salva, mas a nossa resposta de amor a esse amor incondicional. Amém? A salvação não é incondicional. O amor de Deus é incondicional, a salvação não. A salvação não é, a salvação tem uma condição. O amor de Deus, ele é tão incondicional que quando nós não tínhamos condições de estar diante da presença de Deus, Ele nos enviou uma condição através do sangue do seu único Filho unigênito, o Senhor Jesus, que veio como um unigênito, mas subiu como primogênito entre muitos irmãos. Então, essa cegueira de que o amor de Deus salva, o amor de Deus te dá acesso à salvação através da sua responsabilidade de crer, obedecer e amar ao Senhor. Primeiro amar e obedecer ao Senhor. Então, não é esse amor que vai te dar acesso à salvação, é sua resposta de amor a esse amor do Senhor, é sua resposta a esse amor ao Senhor. E eu tenho entendido isso através do maior exemplo de todos os tempos, que é o Senhor Jesus. Muitos de nós, a gente espera sentir para obedecer. Eu quero sentir vontade para obedecer. Mas o Senhor Jesus nos ensina no jardim do Getsêmani, antes dele ser entregue, que nós não precisamos sentir para obedecer, ou não devemos muitas vezes sentir para obedecer. Por 3 vezes, a alma dele é externada, a humanidade dele é externada. E eu amo o quanto a Bíblia externa a humanidade de Jesus, para que a gente venha entender que o Senhor Jesus, ele sofre como eu e você. E durante 3 vezes ele clama ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. 3 vezes. E ele vira uma dessas vezes para os discípulos e fala assim: a minha alma está profundamente angustiada. Orem junto comigo. Ele externa ali a totalidade da humanidade dele exposta, o medo, a angústia, o suor. E por 3 vezes ele pede ao Pai. Imagina o pai vendo um filho pedindo isso: se possível, afasta de mim esse cálice. Mas em todas as vezes ele termina: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Com o Senhor Jesus eu aprendo uma coisa: os filhos de Deus não devem viver por sentimentos, nós devemos viver por mandamentos. Muitas vezes nós não vamos sentir vontade de obedecer. Nem todo dia eu acordo com a vontade de buscar ao Senhor, a minha carne grita. Nem todo dia eu acordo com vontade de obedecer, de orar, de ler a Bíblia, sabe? Tem dias que só a graça de Deus. Mas nós não fazemos, nós não somos norteados, ou não deveríamos ser norteados por sentimentos, mas principalmente por mandamentos, pela palavra de Deus, pelo nosso amor por Ele. E essa passagem custou caro. Você não compra essa passagem já foi comprada
com alto preço de sangue. Não tem ouro que compre, prata que compre essa passagem para o céu, essa passagem da morte para a vida. Já foi tudo comprado. Sabe, é pela graça. Ele te deu isso. Mas se eu te der o meu celular, por exemplo, e você não se apropriar dele, não sair daqui com o meu celular, eu vou ficar com o meu celular aqui. E muitas vezes a gente vem à igreja, e nós não nos convertemos verdadeiramente ao Senhor. Nós não nos apropriamos dessa passagem que Ele nos deu através do sangue dEle. Muitas vezes nós estamos como Judas, que conviveu com o Senhor Jesus, mas não converteu. Judas andou com a vida, mas escolheu a morte. Andou com o caminho, mas viveu perdido. Andou com o pastor, escolheu ser lobo. Andou com o mestre e não aprendeu nada. E quantos de nós não estamos assim? Nós vemos a passagem que foi comprada. Nós olhamos, analisamos, até cantamos, mas muitos de nós não vivemos. E por pouco eu quase também saí desse lugar que é o centro da vontade de Deus, ou melhor, eu saí na minha adolescência. Eu nasci na igreja, filha de pastores, indo à igreja todo domingo e toda terça. Mas chegou um momento que eu fiz minhas próprias decisões. E comecei a me relacionar com um menino fora da igreja, ali por volta dos meus 13, 14 anos. Filha de pastores, indo à igreja, convivendo com Jesus, mas não tinha meu coração convertido. Via a passagem todos os dias, mas não me apropriava dela através da crença, da obediência e do amor. Eu me relacionei, enfim, total desobediência, rebeldia. A cegueira tomou conta de mim. E teve um dia que eu fui para um congresso. Na época era um congresso de jovens, eu nunca esqueço. Na verdade, nessa época eu tinha por volta de 15 anos, tá? Mas eu comecei ali a me rebelar contra os meus pais, a ter más amizades a partir dos meus 13. E aí, quando foi mais ou menos com os meus 15 anos, conheci esse menino, comecei a namorar com ele em total rebeldia, né, com os meus pais. E aí eu fui para um congresso. Fui sem ele, fui só. Nunca esqueci o nome desse congresso. O nome desse congresso era Identidade. Lá se vai uma pessoa que estava com sua identidade totalmente deturpada num congresso de identidade, porque eu queria ver a Heloísa Rosa na época. Na época a Heloísa Rosa estava estourada e eu queria ver. Eu vou para a igreja. Meus pais estavam viajando, eu fui com uma amiga dos meus pais. E aí nesse dia eu nunca esqueço. Essa noite eu senti uma mão aqui nas minhas costas que me jogou direto para o chão. Eu fiquei de 4. Ela chamou à frente quem queria ali e tal, uma oração, e eu fui, né? Aquele crente 6 horas aí por mim, eu fui atrás de oração, lá vai eu. E aí, eu senti na hora, eu fui lá, tô aqui, e a amiga da minha mãe do meu lado, aqui assim para receber a oração e tal, aí na hora eu senti uma mão assim nas minhas costas que me derrubou, vup. Eu fiquei de 4, literalmente, meus joelhos e minhas mãos. Eu tentava tirar as minhas mãos, não conseguia. Tentava tirar os meus joelhos, não conseguia. Tentava me levantar, não conseguia. Até que veio uma voz audível, que veio, soprou nos meus ouvidos. Quem pensa que você é? Para você andar em lugares que eu não te chamei para andar. Ir aonde eu não te chamei para você ir. E aí ele falou, agora pode tirar suas mãos. E eu ali já estava com medo, sabe? Aquele temor entrou no meu coração. Eu tirei as minhas mãos do chão. Ele falou, olha para as suas mãos. Eu olhei para as minhas mãos. Ele falou assim, essas mãos são para tocar as nações. Eu te fiz para as nações. Eu não te fiz para isso. E aí o Senhor Jesus, Deus, falou comigo assim. Gente, só Deus sabe o que eu senti naquele dia. Eu ouvi audivelmente essa voz, nunca esqueço. Minha vida foi transformada da água para o vinho. Aí essa voz falou assim para mim, Natália, enquanto eu preparava Eva para Adão, Adão dormia na minha presença. Dorme na minha presença, porque o teu eu estou preparando. E se você não abrir hoje mão desse relacionamento, você vai perder tudo que eu tenho para você.
E aí ele falou, pega sua mão de novo, olha para sua mão. Eu já estava ali já em êxtase, e, sabe, sem acreditar no que eu estava vivendo, no que eu estava ouvindo. Nunca tinha tido nenhuma experiência como essa. E nunca, desde lá para cá, eu nunca mais tive também, nunca ouvi dessa maneira. Ele falou, eu enchi sua mão de pó de ouro. Gente, era tanto pó de ouro que sabe quando você olha muito tempo para a luz e seu olho fica assim meio que preto, fica meio que embaçado. Ele falou assim, enchi sua mão de pó de ouro exageradamente para você mostrar para a pessoa do seu lado. Conta tudo que você ouviu para ela servir de testemunha. Eu já estava ali em êxtase, levantei muito choro, muito arrependimento. Mostrei para a Grace. Contei a ela o que aconteceu ali mesmo, na multidão. Na mesma hora eu tinha um celularzinho, né? Eu sou da época do Orkut, essa época era do Orkut, tá, gente? Eu tinha um celularzinho, fui para a porta da igreja, não esperei nem chegar em casa. Cheguei na porta da igreja, eu falei, alô, fulano? Sim, diga. Eu falei, eu quero terminar com você. Aí ele, como assim você quer terminar comigo? Eu falei, eu estou apaixonada por outro homem. Aí ele, como é? Você está me traindo? Eu falei, não. Eu estou apaixonada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu não quero mais você, eu estou indo pelo caminho de rebeldia, eu não quero mais. Ele achou que eu estava doida, achou que eu estava delirando, tinha acabado de sair do congresso. Enfim, terminei ali com ele. No outro dia, meus pais chegaram de viagem, 2 dias depois. Ele foi conversar com meu pai para fazer a cabeça do meu pai, que eu estava doida. E para eu voltar para ele. Mas realmente eu estava doida pela presença de Deus. Larguei tudo naquele dia, larguei tudo de mão. Liguei para os meus pais, pedi perdão pela minha rebeldia, pedi perdão. E de lá para cá, eu tenho vivido o melhor de Deus. Exatamente 5 meses depois, lá vai eu para outro congresso, na mesma igreja que eu tive essa experiência. Fui para um congresso com o Degman Marx, que ele cantou, que ele cresça, eu diminua. Fui para esse congresso, na mesma igreja. Estou saindo eu do congresso, uma pessoa me para, Natália. Opa, tá, o nome dele era até Alex. Vem cá, eu quero te apresentar o seu futuro marido. Como é, meu futuro marido? Rapaz, e tem mais, ele acabou de chegar de Londres. Aí conte-me mais sobre esse envolve. Chegou de onde, menino? Menino, na hora, eu falei, bora! Poxa, de internacional, né, irmã? Rapaz, tu é chique mesmo, viu? Enfim, fui falar com ele e tal, com esse menino. Aí tal, beleza. Fui pra casa, no outro dia uma pessoa me liga de manhã, Natália, vai fazer o quê tal? Hoje à noite tal. Não, fazendo nada não. Eu vou para o congresso de novo. Isso aconteceu na sexta, eu conheci ele na sexta. No sábado eu ia para o congresso de novo. A pessoa, pronto, vá para o congresso, eu quero lhe apresentar seu futuro marido. Aí eu, outra pessoa, estou cheio de cupido. Será que eu estou meio, sei lá, precisando? Será que o povo está com pena de mim? Né? Aí eu falei, quem é esse menino? Ela falou o mesmo nome que o rapaz, me apresentou a mesma pessoa, me falou da mesma pessoa, aí eu pronto. Quando foi no mesmo dia, no sábado à tarde, Natália, outra pessoa que nem se falou. Você vai para onde hoje de noite? Na verdade falou com minha mãe, se não me engano, foi comigo. Natália vai para onde hoje de noite? E eu estava ouvindo, estava viva a voz. Natália vai para o congresso, pronto. Pois manda ela aí porque eu quero apresentar o futuro marido dela. Aí eu já falei logo, o nome dele é Felipe, ele veio de Londres. Aí a pessoa, o quê? Você já sabe, irmã? Eu falei, você já é a terceira pessoa. Enfim, gente, o nome dele é Felipe, ele está aqui comigo até hoje. E se eu não tivesse sacrificado tudo que eu tinha naquele dia, hoje eu não estava vivendo o melhor de Deus na minha vida. Você pode aplaudir ao Senhor? Então, assim como o Senhor Jesus se sacrificou, né? Uma vida de promessas, de bênçãos, de plenitude da presença de Deus, requer de nós também sacrifícios. Não é à toa que a passagem, o que significa a passagem? Morte. A passagem significa morte. E uma morte não é uma morte maravilhosa, toda morte requer um sacrifício. Só que essa passagem aqui é uma morte para as trevas e uma vida em plenitude para o Senhor Jesus. É uma morte que vai gerar vida. É uma morte que vai gerar bênçãos, promessas, identificação, identidade, propósitos. Ano passado eu fui regida o ano todo por um versículo só. Daniel
Daniel 11, versículo 32, parte B. Daniel 11, versículo 32 fala assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Mas o povo que conhece o seu Deus se torna forte e fará proezas. Conhecer a Deus vai afetar não somente a nossa identidade, nós iremos nos tornar algo, mas consequentemente, ao afetar a nossa identidade, vai afetar a nossa produtividade, que é o nosso propósito, é o conhecer a Deus. Nós muitas vezes queremos nos tornar forte, nós queremos fazer proezas, mas nós pulamos o maior processo que nos prepara para tudo isso, que é conhecer a Deus, gastar tempo com Ele. Eu lhe pergunto, de 3 anos, 4 anos para cá, você é legalzinha. De 4 anos para cá, não precisa levantar a mão. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu estou falando 4 anos para cá. Você já leu a Bíblia pelo menos uma vez? Quantos livros você leu para acrescentar na sua vida espiritual? Quanto tempo você gasta conhecendo esse Deus? E nós muitas vezes não entendemos porque nós estamos vivendo uma vida medíocre em Deus. Nós pedimos bênçãos, promessas, né, Danilo? A gente pede bênçãos e promessas, mas esquecemos de buscar o Deus das promessas. Nós queremos as mãos dele, mas nós não queremos a face. Besta é tu, porque quem tem as faces tem as mãos. Agora quem tem as mãos, somente as mãos, perde aquilo que de melhor ele tem, que é aquilo que ele é. E não há nada melhor do que a presença de Deus. Eu costumo dizer que o maior presente é a presença. O maior presente que essa crucificação, essa morte que o Senhor Jesus nos trouxe, o maior presente não foi as bênçãos, as promessas, o nosso propósito. O maior presente é esse livre acesso à presença dEle. E não existe nada melhor. Atos 17 fala que nós fomos criados com um objetivo de o buscar. Gênesis 1 vai falar, vai falar que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus não te fez a imagem e semelhança dele meramente por fazer. Deus te fez a imagem e semelhança dele para você ser a semelhança dele aqui nessa terra. Deus te fez uma cópia dele para você o copiar aqui nessa terra. Deus te fez uma cópia dele para você externar com as suas ações ele aqui na terra. As pessoas estão cansadas de ouvir falar de Jesus. Elas querem ver Jesus. Falar, todo mundo fala. Eu ouvi falar que até o Léo Santana até se batizou nas águas, meu Deus do céu. Né? Glória a Deus. Então falar, todo mundo fala. Todo mundo parece que virou cristão. Mas quase ninguém se parece com Cristo. São Judas, são pessoas como Judas, que convivem, mas não converte. Que convive com a vida, mas escolhe a morte. Que convive com o mestre, mas não aprende nada. E há de se levantar uma geração que o busque de todo o coração. Tem pessoas que falam assim: Natália, eu amo a Deus do meu jeito. Na faculdade faz coisas que foi a frase que eu mais ouvi na faculdade, foi isso: eu amo a Deus do meu jeito. Aí eu viro para a pessoa e falo: rapaz, se tu tivesse um namorado que fosse ali e dissesse assim para você: olha, eu amo você, mas eu vou sair com outras meninas só uma vez no ano, você se sentiria amada? Aí eu não, porque eu não mereço isso. Aí eu viro assim e falo: tá, mas aquele que morreu por você, que deu a vida por você, merece a sua forma de amor, de dizer que ama, mas se deita com ídolos dessa geração o ano todo. Não existe a sua forma de amor. Não existe a nossa forma de amar o Senhor. Existe a forma que está escrito, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Não é 99%. Ele não lhe quer 99% porque ele não se doou 99% por você, ele se doou por inteiro. Então ele quer você com tudo o que você tem, sabe? É uma verdadeira morte, você literalmente morre. Jesus, ele não somente quer perdoar os seus pecados. Quando ele olha para aquela mulher que iria ser apedrejada, a prostituta,
Ele fala assim: seus pecados estão perdoados, porém, vá e não peques mais. Jesus não somente quer te libertar, Jesus não somente quer, sabe, te perdoar dos seus pecados, Ele quer te libertar do poder do pecado. Ele quer que você venha a ser liberto. A morte de Jesus, né, não é somente para você ser perdoado dos seus pecados, mas para te libertar do poder do pecado. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito. A santificação não é que você venha a ser perfeito, mas quando a verdadeira santificação é quando você se relaciona com aquele que é perfeito, e dia após dia você vai sendo aperfeiçoado no amor e na graça e na misericórdia dele, amém? Então essa passagem custa a nossa morte mesmo, para esse mundo. A gente não se conformar com aqui e agora, a gente não se conformar com uma vida medíocre. Deus tem uma vida plena para mim e para você. Deus tem uma vida próspera para os seus filhos. E como eu disse, eu creio muito na minha geração. Mas eu costumo dizer que eu estou no meio de uma geração que fala que ama muito, mas obedece pouco. Fala muito, mas faz pouco, né? Ou seja, as suas ações não condizem com as suas palavras. Lá em apenas um capítulo, eu vou ler só um capítulo, tá? Apenas um capítulo, que é João 14. Vai falar o que é que testifica o seu verdadeiro amor. Eu não vou ler outro capítulo, isso aqui tudo está escrito em um capítulo só. João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João 14, o mesmo capítulo, versículo 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. João 14, versículo 23. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. João 14, versículo 24. Quem não me ama, não me obedece. Um capítulo, 4 versículos falando que o que testifica o seu amor é a sua obediência. A nossa obediência é a maior declaração de amor a Deus. É a nossa obediência. Eu não gostaria de ser casada com o Felipe, por exemplo, e ele dissesse o ano todo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e nada fizesse para me agradar. Já pensou, Felipe falasse o ano todo para mim: meu amor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas, sabe, não fizesse nada para me agradar, sabe, não fizesse nenhum agrado para mim, eu não me sentiria amada, as palavras dele de nada valeria. E nós estamos vivendo numa geração que vem para os cultos falar: eu te amo, eu te amo, eu te amo, porque ele vive, posso crer no amanhã, eu amo você, mas passa a semana toda buscando agradar a si próprio, o seu ego, o seu eu. E a gente quer que Jesus aceite o nosso amor. Eu peço que, por favor, voltem a me convidar, viu? Estou batendo um pouquinho, mas... Sabe, queridos, e uma coisa que eu tenho aprendido é que não é assim: eu vou obedecer para mostrar que eu amo. Vou obedecer, vou fazer o que o meu líder quer, eu vou obedecer a palavra de Deus para mostrar ao Senhor Jesus que eu amo. Não, isso aí é lei. Quando a gente faz dessa forma, nós estamos debaixo da lei. Se você for ver aqui, Jesus fala: se vocês me amam, vocês me obedecerão. Não é fazer para mostrar que ama, é amar para fazer por amor. Quando você faz por obrigação para mostrar que ama, você está debaixo da lei. Mas quando você faz porque você tem um relacionamento e por isso você cultivou o amor, isso é graça. A graça de Deus é relacionamento. Sem relacionamento não há amor, e sem amor não há obediência por amor. Sei de vocês já foram namorados de alguém aqui, mas quando nós estamos ali namorando, a paixão grita, né? Você não faz tudo por ela e por ele. Se pedir para andar 2 quilômetros, você faz sem reclamar. Ai, meu amor, estou com vontade aqui, pode ser 3 horas da manhã, comer um sorvete. Quer de quê? Vou agora, meu amor, minha razão da minha vida. Meu pitico-putico. Quer mais de quê? Quer mais de quê que eu vou fazer para você? Você não faz por obrigação, você vai saltitando, porque você
ama, então não estou nem aí se é 2 quilômetros, se é 5 quilômetros, se é 10 quilômetros, eu vou fazer porque eu amo. E é esse tipo de obediência que o Senhor Jesus quer que a gente faça, porque nós estamos apaixonados, perdidamente apaixonados por esse homem que morreu por nós. O segredo de tudo não é obediência, o segredo de tudo é relacionamento, é secreto. É conhecer a Ele, porque se nós buscamos conhecer a esse Jesus, é impossível nós não amarmos. E se a gente o ama, é impossível a gente não obedecer por amor. Então o segredo do Evangelho da graça de Deus está em uma coisa: relacionamento. Porque quando você está perdidamente apaixonado, você faz. Quando você se depara que Ele morreu por você, que Ele, derramou cada gota de sangue, você vai entender que sim, o relacionamento com Ele exige sacrifícios, assim como qualquer casamento, qualquer namoro, qualquer amizade, tem sacrifícios ali, você se doa pelo outro, sim, você entende que precisa de sacrifícios, mas daí que exige sacrifícios, porque você o ama, você o ama, que a gente venha a voltar a esse lugar de amor ao Senhor. E graças a Deus, quando eu tive esse encontro com Deus, eu entendi isso. De lá para cá eu tenho vivido o melhor de Deus na minha vida, e eu não me canso de obedecê-lo, muitas vezes é difícil para mim, muitas vezes é difícil. Na minha faculdade eu tive de tudo que você imaginar, eu ouvi de tudo. Para vocês terem noção, gente, eu tive um ministério na faculdade que se chamava 10 Minutos com Deus, e ali tinha pessoas que paravam para me ouvir. Comecei com 5 pessoas. Depois desse ministério que a gente fundou, veio a ter que ser no pátio. Começou numa sala, a sala lotou, e eu tive que fazer esse ministério no pátio para mais de 100 pessoas. E eu era vista ali como a pastora da faculdade. O pessoal da faculdade me chamava de pastora Natália, né? E aí, um desses dias, eu estava numa roda de conversa e a minha professora estava. E aí elas começaram a falar ali, estava a professora, mas umas 4 meninas que andavam comigo, e eu estava na roda de conversa. Só que de repente, essa roda de conversa começou a mudar a conversa e começou a parar em imoralidade sexual. E aí eu aqui peguei minhas coisas e fui saindo. Aí uma amiga minha falou assim: vamos mudar de assunto, porque a Natália não participa desses assuntos. Aí a professora falou assim: o quê? Como assim você não participa desses assuntos? Aí a minha amiga que falou por mim: não, é porque ela é crente. E aí ela é Virgem Maria. Me chamavam de puritano e de Virgem Maria também na faculdade. E aí ela é Virgem Maria, e aí ela não fala sobre esses assuntos, ela evita. Aí minha professora: vem cá. Como assim você é virgem? Você namora e você é virgem? Aí eu falei: não, porque eu me guardo para o meu futuro esposo, ele também e tal. Ela: não, você não pode fazer isso, eu sou professora. Você não pode fazer isso, porque entenda, vai que tu casa, faz as coisas com ele e não gosta com ele. Como é que vai ser isso? Você vai ter que ser obrigada a ficar com ele? Aí eu falei: professora, você não entendeu. Ele vai ser meu primeiro, eu não tenho que não gostar. Vai ser a minha única experiência, eu vou gostar. Né? Não tenho o que eu gostar e não gostar, vai ser o meu primeiro e meu último. E eu aproveitei ali, já entrei na palavra de Deus. E foi para isso que Jesus nos fez, professora. Se desde o Jardim do Éden nós fizéssemos aquilo que o Senhor Deus fala, não iria ter doenças sexualmente transmissíveis, não existiria AIDS. Então, quando você for ver, tudo aquilo que Deus dizia não era para nos privar de algo bom, era para nos proteger de algo ruim. E ali ela foi abrindo os olhos, e ali eu aproveitei. Então assim, professora, se a gente fosse seguir realmente a palavra de Deus, a gente vai ver que não é ruindade de Deus, é proteção divina. E ali eu já entrei em outro assunto, ela parou para me escutar. Mas é assim, gente, outras pessoas me perguntavam: Natália, como é que você consegue ser crente? Se você não pode ir para as festas, né? Se você está namorando e não pode fazer sexo e tal, não sei o quê, como é que você consegue ser crente? Se você não pode fazer essas coisas. Eu falei assim: eu não foco no que eu não posso, eu foco nos benefícios da presença de Deus. Eu foco em tudo aquilo que eu tenho
em Deus. E desde o jardim do Éden, Satanás tenta tirar os seus olhos de todas as bênçãos, todas as árvores boas que Deus colocou ao seu redor, para colocar os seus olhos em uma árvore que ele falou assim: não come. Aí o que é que você faz? Vou focar aqui, nessa árvore. Mas e as outras árvores? E tudo que o Senhor te proporcionou, bênçãos, milagres, a proteção, a provisão, as promessas. É o que o diabo fala? Olha para cá. Para essa privação aqui. Porque ele não nos priva de algo bom. É isso que o diabo tenta. Ele tenta fazer você entender que ele está te privando, sabe, de prazeres. Mas Deus não te priva. Deus te protege do mal. E desde o jardim do Éden, Satanás tem tirado os olhos dos nossos jovens e adolescentes e colocado os olhos em uma árvore. Que ele falou assim: não faz isso. E Deus falou assim: não faz. O meu conselho é: não faz. Mas aqui tem uma dimensão de promessas, provisões e proteção. Tira o seu foco daquilo que você não pode. Não pode, né? Nós temos o livre-arbítrio. Então, para terminar, queria chamar o Ministério do Louvor. Eu queria falar sobre algo que me auxiliou também a viver debaixo dessa obediência ao Senhor, na faculdade, em qualquer lugar. As amizades. Com quem você tem andado? Porque não tem como você ficar apaixonado por Jesus só andando com gente que não tem propósito nenhum com a palavra de Deus. Jesus, ele ama a todos. Você vai ver na palavra de Deus, ele ama todo mundo. Mas ele escolheu andar com poucos. Ele escolheu andar com poucos e só abriu o coração dele para 3, que era Pedro, Tiago e João, no jardim do Getsemane. Eu aprendi isso e tenho aprendido que até dentro da igreja existem aquelas pessoas que você deve estar por amor, talvez para inspirar essas pessoas, mas para sentar à sua mesa, só pessoas que vão nutrir o seu propósito para com Deus. Mesa é lugar de intimidade, de relacionamento e de rasgar o nosso coração. Como é que você quer encontrar e desenvolver o seu propósito andando com gente sem propósito? Sabe, existe lá em Atos 3, se eu não me engano é 3, é isso mesmo. Um coxo de nascença. A Bíblia relata que esse coxo de nascença, ele era levado todos os dias à entrada do templo para pedir esmolas. Ele era levado todos os dias, preste atenção. E aí nesses dias, nesse específico dia, ele estava sentado na porta do templo, passou Pedro e João. E ele fez aquilo que ele era acostumado a fazer, pediu esmolas. Só que Pedro e João olham para eles e falam assim: olhem para nós. Não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, vos dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Com qual classe de amigos você tem andado? Com aqueles que te levam a ter aquilo que você quer? Ou aqueles que te dão aquilo que você precisa? Porque aquele homem era levado todos os dias à porta do templo, mas não conhecia o Deus do templo. Ele era levado por algumas pessoas que não davam aquilo que ele precisava, que era o Senhor Jesus, davam aquilo que ele queria. Só me leva ali para a porta do templo e me faz pedir esmolas. Pronto, só isso que eu quero. Mas graças a Deus chega 2 caras, discípulos do Senhor Jesus, e fala assim: olha, eu sei o que você quer, é isso, mas eu não vou lhe dar isso. Eu vou lhe dar aquilo que você precisa, que é o Senhor Jesus, e Ele vai te dar a cura. Levanta
e anda. Entenda, muitos de nós estamos esperando que várias pessoas nos levantem, mas a responsabilidade é nossa de se levantar e fazer aquilo que é a nossa responsabilidade no reino espiritual. Nós queremos mudança, nós queremos promessas. E uma coisa que eu tenho entendido é que Deus não está caprichando em promessas nenhuma. Sabia que Deus não capricha em promessas? A Bíblia fala que tudo já está pronto no reino espiritual. Deus não está caprichando nas promessas, Deus está caprichando no seu caráter. O filho pródigo recebeu a herança antes do tempo. A herança estava ou não estava pronta? Estava pronta, tanto que ele recebeu antes do tempo. Mas a herança, como ele recebeu essa herança enquanto ele era imaturo, a herança que era para trazer bênção, porque era boa, a herança trouxe maldição. Ele morreu espiritualmente, ele se afastou do Pai. Tem muitas pessoas não estão recebendo as promessas de Deus por proteção, porque ele sabe que você não está preparado para receber essa herança que ele tem para você. O povo do Egito, quando sai para o deserto, eles vão em direção à terra prometida. E alguns historiadores falam que essa passagem deles do Egito à terra prometida era para ser no máximo em 2 meses. E o que era para ser em meses se torna em 40 anos. Aí eu lhe pergunto, a promessa estava ou não estava pronta? A terra estava ou não estava pronta? Estava. Quem não estavam prontos eram eles. O caráter deles, o coração deles. E muitas vezes nós pedimos as promessas, as bênçãos de Deus, pedimos, com um caráter ainda imaturo. Ele não vai dar. Não porque ele não quer, mas porque você não está pronto, porque nós não estamos prontos. Tem muitas coisas que eu já deveria ter recebido, que eu recebi hoje, que eu deveria ter recebido antes em Deus. Mas como eu ainda não estava buscando de todo o meu coração, não é que a promessa estava atrasada, era eu que estava atrasada, era o meu caráter que não estava provado ainda. Eu estava apaixonada pelas promessas de Deus na minha vida, mas não pelo Deus das promessas. Se eu recebesse aquela promessa antes, era capaz daquela bênção, da própria promessa, matar o meu coração. O pastor Luciano conta que uma vez ele viajava muito e tal, e uma dessas ofertas ele pegou e deu um videogame para o Israel, que é o filho dele, o Israel Subirá. E ele disse que começou a notar que quando ele chegava de viagem, o Israel não corria mais para receber ele, porque ele estava jogando. Ele disse que aconteceu isso 1, 2, 3, 4 vezes. Aí teve uma hora que ele falou assim: chega, vou tirar esse videogame do menino, estou sentindo falta do meu filho. E tem muitas promessas que Deus não te dá, porque Ele sabe para onde essas promessas vão te levar, porque você não tem maturidade de lidar com elas. Porque você está mais apaixonado pelas promessas e pelos propósitos do que por Ele, que morreu numa cruz para te salvar. Vamos ficar de pé? Lá em Apocalipse 2,